Boa noite, a paz do Senhor Jesus para você. Boa noite, Maria. Boa noite, pastora. A paz, tudo bem? Tudo Então, tá bem, bom. graças a Estamos Deus. aí em mais um momento, né, de estarmos estudando a palavra do nosso Deus. É um prazer estar junto com você nesta noite, onde podemos aí falar um pouquinho do Senhor Jesus Cristo, né? E gostaríamos de pedir que você participasse conosco, né, Maria? Sim. Você que tiver suas perguntas, você que quiser, né, participar com alguma pergunta, com alguma sugestão, né? Nós estamos aí para auxiliar, Sim. né? Para fazermos desse momento aí uma sala de estudo aí gostosa em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar para a gente começar? Vamos Amém. lá? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos, meu Pai, aqui diante do Senhor e mais uma vez queremos pedir ao Senhor que venha, Pai, trabalhar em nossas vidas, venha trabalhar em nossos corações, Pai, que esta noite seja uma noite, meu Pai, onde o Teu Espírito Santo venha ter liberdade para agir, para falar, para alcançar a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Todos aqueles, meu Deus, que estiverem ligados conosco, que o Senhor vai alcançando agora com o Teu poder e que em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nessa noite venha falar conosco, venha quebrar, ó Pai amado, as barreiras, os impedimentos, o Senhor venha trabalhar em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então vamos lá, Maria. Hoje nós vamos falar um pouquinho lá em Jeremias, capítulo 2, verso 13, né? Nós vamos ler só esse versículo por enquanto e vamos estar meditando um pouquinho aí na palavra de Deus. Pode ler, Mar, por favor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Amém? Nós vamos ver aí que a palavra de Deus vai mostrar para nós o Senhor falando para o profeta Jeremias com relação ao povo de Israel, Sim. que estava indo para o cativeiro, né, Maria? Que estava ali sendo levado para o cativeiro. E o Senhor, ele vai explicar para Jeremias o porquê daquilo está acontecendo. Porque eu creio que Jeremias, como um profeta, um homem que intercedia pelo povo, ele tinha os seus questionamentos. Por que, Deus? Por que nós estamos passando por isso? Porque, embora ele sabia da infidelidade do povo, mas sempre vem aquelas perguntas, né? E aí o Senhor, então, ele começa a falar com Jeremias e mostrar algumas coisas para Jeremias, e uma das que ele fala para Jeremias, e para que o próprio Jeremias também pudesse expor ao povo, ele vai dizer o seguinte, ó, o meu povo cometeu 2 crimes. Sim. Quer dizer, ele está sendo punido porque ele cometeu o crime. Né? Não era à toa, não era porque Deus estava com vontade de ver o povo sofrer, não. É porque o povo tinha cometido 2 maldades, tá? Ou 2 crimes, como diz a palavra de Deus. Mas não foi assim uma coisa que eles cometeram naquele dia ou naquele momento. Não, era algo que eles já estavam cometendo há muitos anos, e há muitos anos atrás o Senhor já havia falado com eles, chamado a atenção, para ver se eles retornavam a ele, para ver se eles se arrependiam, mas o que acontecia é que eles não se arrependiam, Maria. Ou havia um arrependimento, assim, de alguns meses, de alguns anos, e depois voltava a mesma coisa, não havia um arrependimento sincero. Então, o que o Senhor faz? O Senhor, então, chega uma hora que a penalidade vai ser aplicada. Não é assim? É como se você vai comete um crime, todo mundo vai apelando, chega uma hora que a penalidade tem que ser aplicada, não tem mais por onde fugir. E naquele momento não tinha mais por onde fugir. O Senhor, então, decide, né, em questão de Israel, da questão do cativeiro de Judá, porque Israel já tinha ido cativo pela Síria, agora estava indo cativo Judá. Então o Senhor vai explicar para Jeremias, olha, Jeremias, meu povo, eles cometeram 2 maldades. 2 crimes, tá? E o Senhor avisou, o Senhor falou, o Senhor enviou profetas, o Senhor tratou com eles de várias maneiras, mas eles não voltaram atrás. E aí o Senhor vai dizer quais são os 2 crimes, né, que eles cometeram. Primeira coisa, eles abandonaram ao Senhor a própria fonte de água viva. Sim. Que é o Senhor. Né? Irmãos, quando nós abandonamos ao Senhor, a nossa vida começa a entrar em decadência, Maria. Mas fica seca. Né? Fica seca, Maria. Quando nós abandonamos ao Senhor, as nossas finanças minam. A nossa comunhão familiar se destrói. Não é? O nosso trabalho vira um inferno. Tudo na nossa vida vira de ponta cabeça. Por quê? Porque o Senhor, Ele é a fonte de água viva. Ele é aquele que está sempre jorrando e sempre dando forças para nós, renovando as nossas vidas. Toda vez que nós abandonamos o Senhor, nós ficamos secos.
Israel abandonou o Senhor. Quantas vezes na história nós vemos Israel abandonar o Senhor? Mas a gente vai ver que não foi apenas Israel que abandonou o Senhor. Pela palavra de Deus, pela Bíblia, nós vamos ver várias pessoas, né, que abandonaram, na verdade, o Senhor. Se nós formos começar lá no princípiozinho, nós vamos ver o quê? Adão e Eva. Né? Adão e Eva, eles tinham a fonte de água viva com eles. Tinham, né, Maria, aquilo que nós muitas das vezes oramos e desejamos tanto que Deus fale conosco. Adão e Eva tinham Deus falando com eles todos os dias, Maria. Exato. Que privilégio, né, Maria? Sim. Todos os dias o Senhor visitava a casa de Adão e Eva. O Senhor se sentava com eles, o Senhor conversava com eles. O Senhor talvez perguntasse para Adão, como é que foi o dia? Como é que estão os animais? O que você fez hoje? O que você descobriu hoje? Né? Quer dizer, essas coisas que nós gostaríamos de ter com Deus, essa intimidade que nós lutamos tanto para ter, Adão e Eva tinham. Né? Mas eles abandonaram. Sim. Abandonaram. Como que eles abandonaram? Quando quando foram colocados à prova ali a fidelidade deles, né? A questão que Satanás usou ali, tentando Eva, mas colocando à prova a própria fidelidade deles a Deus, eles falharam. Né? Desobediência, né? Então, aí eles acabaram o quê? Abandonando o Senhor. Sim. Não foi? Abandonando o Senhor. E assim agimos nós, irmãos. Quantas vezes nós somos colocados na prova, né, Maria? O Satanás, ele lança aí as suas tentações também, que para tentar nos tirar da nossa fidelidade, do nosso caminho, e nós muitas das vezes caímos dela, abandonamos ao Senhor. Abandonamos a fonte de águas vivas e depois nós queremos culpar alguém pelo nosso abandono. Você não vê que sempre, toda pessoa que não vai mais na igreja, sempre tem um culpado para ele não ir. Exato. Sempre, né, irmão? Tem que ter um culpado, né? Assim como Adão e Eva também tinham um culpado, né? Que foi a serpente, ou no caso de Adão primeiro, ele falou que foi a mulher. Né? Tem que ter um culpado. Assim nós também arrumamos culpados para poder dizer por que nós abandonamos o Senhor, por que nós abandonamos as coisas do Senhor, por que abandonamos os princípios do Senhor. A gente fala, não, eu abandonei só a igreja, eu não vou só na igreja. Que bom seria, meu querido, se fosse assim de verdade. Porque a igreja nada mais é do que uma reunião de santos, onde nós adoramos ao Senhor. Se fosse só isso que nós abandonássemos, estava bom. Mas a verdade é que nós começamos abandonando a igreja. Depois nós começamos abandonando os princípios que nós aprendemos de Deus. E por aí nós vamos abandonando. Nós percebemos, nós abandonamos completamente o Senhor. Ah, não, mas ele continua sendo o meu Senhor. Mas se eu não exerço os seus princípios, ele não é o meu Senhor. É uma brasa fora do Brasil. Acaba apagando. É um senhor nominal, Maria. Exato. Não é um senhor verdadeiro da minha vida. Você entende? Então aí a gente percebe que a gente comete esse crime que o Senhor está dizendo. Abandona a Ele. Abandonando a Ele, nós trazemos para a nossa vida dificuldades. Sim. A primeira coisa que começamos a perceber é que as nossas orações, elas ficam umas orações vazias, não tem mais resposta, não tem mais... na verdade, não tem nem mais por que orar. Você ora simplesmente porque você aprendeu que você deve orar. Só que com o passar do tempo, essas orações já são tão sem valor que você já nem ora mais. Não é verdade? Exato. Você já nem ora mais. Você cantava louvores, você sentia a presença de Deus nos louvores. Quando você começa a se afastar, abandonar, os louvores te incomodam. Não é uma coisa mais gostosa de se cantar, porque não se identifica mais com você. Verdade. Não é? Aí você prefere até as músicas, muitas das vezes, seculares, né? Porque elas se identificam mais do que os louvores. Quando você ouve alguém falar de um milagre, você duvida. Ah, não é verdade, não. É coisa da cabeça da pessoa. Mas só que quando você estava com a fonte de águas vivas, você acreditava em todos os milagres. Tudo era milagre para nós, tudo. Não era, Maria? Quando nós vemos, abandonamos ao Senhor, vemos as pessoas falarem da questão de igreja, a gente concorda, a gente acha que a igreja já não é mais legal, as igrejas estão todas corrompidas, só que quando eu estou com o Senhor Jesus, eu acho a igreja uma bênção. Eu não olho para os defeitos dela.
Eu não olho para as dificuldades que ela tem, porque eu acho que ela é uma bênção, que é o lugar onde eu desejo estar, aonde o meu coração deseja estar. Eu amo meus irmãos que estão ali, não vejo defeito neles. Ou se eu vejo, eu passo por cima. Porque eu estou ligado à fonte de águas vivas. Mas quando eu começo a abandonar essa fonte, tudo se torna, é como lá no pecado, né, Maria? Como Adão e Eva, né? É como se caísse a visão de santidade e eu começo a enxergar só o que é podre. Sim. Não é? Eu começo a enxergar só o pecado. Eu começo a enxergar tudo aquilo que eu não via quando eu estava ligado em Cristo. Aí eu começo a enxergar tudo aquilo que eu começo a ver e eu achando que isso é bom. Mas é a minha desgraça. Acho que está abrindo os olhos. Né? Eu abri os olhos, né? Exatamente. Só que para abrir os olhos dessa maneira, se fecha os olhos espirituais. Então é um preço muito caro a se pagar. Foi o preço que Adão e Eva pagou. Foi o preço que se pagaram. Tá? Eles não queriam que abrisse os olhos dele, que a serpente falou, então, né? Depois eles se viram ali com um problema muito sério nas mãos, que por nós vamos falar. Sim. Agora, a primeira parte aqui do primeiro pecado é abandonar o Senhor. Não é? Vamos ver outra pessoa, biblicamente também, que por um momento, né, acabou abandonando ao Senhor. No caso, por exemplo, de Sara também, mulher de Abraão. Exato. Né? Num vacilo, num pensamento que talvez surgiu na cabeça de Sara, que talvez até o próprio inimigo lançou ou por alguém, né? Ou só falou, Sara, você é velha. Sara, Deus está prometendo para você um filho, mas você está muito velha, você não vai conseguir. Será que Deus não estava querendo dizer que essa criança ia nascer de Abraão com a sua serva, que é nova, exato, bonita, né? Novinha ali, que pode ter um filho? Fez uma vez descido. Será que alguém não lançou isso para Sara? Porque, irmãos, pensa comigo, a vida inteira Sara já tinha quanto? 70 anos, né? Quando Deus falou com ela, quando Deus prometeu o filho. 70 anos, em 70 anos ela não pensou em dar Agar para Abraão. Sim. Não pensou? Não, porque eles não tinham filhos. Por que depois que Deus fala, vem esse pensamento? Por que depois que Deus promete alguma coisa para nós, Satanás entra na frente e tenta distorcer o caminho daquilo que Deus prometeu para nós? Por quê? A gente quer dar uma ajudinha, né? Por quê? Porque a gente não fez isso antes. Exato. Só depois que Deus falou. Eu tenho que dar uma ajudinha depois que Deus falou, como se Deus não soubesse o que vai fazer. E Sara, nesse momento, ela abandona a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus é que era com ela que nasceria Isaac. Era dela que nasceria Isaac. E não de Agar. E Sara, por um momento, por um descuido, ela abandona a fonte de água viva. E o que acontece? Sofre. Nasce Ismael. Nasce Ismael e ela sofre as afrontas de Agar também, exatamente. Né? Aí ela começa o quê? A ser maltratada, a ser humilhada, a se sentir inferior. Sim. Alguém estava tomando o seu lugar. As atenção de Abraão se voltou para o filho. Exato. Não era? Quer dizer, o que ela se sentiu? A fonte de água viva, ela abandonou. O que ela se sentiu? Abandonada, né? As angústias que isso traz, exato, Maria. As angústias que isso traz. Você entendeu? Agora nós vamos ver, depois eu vou falar do resto dessas histórias, mas aqui tem uma última parte desse versículo que eu quero mostrar para você. E depois nós vamos ver um outro exemplo que eu quero dar para você, é o de Saul também, né? Tem vários na Bíblia, né? Tem de Jacó, né? Que ele trocou também. Isaú, né? Isaú trocou por um prato de lentilha, né? Lentilha. Exatamente. E aí nós vamos ver, então, agora, o primeiro rei de Israel, Saul. Quando você lê a história de Saul, meu irmão, é linda. É linda. Deus faz com que algumas cabras, né? Jumentas, sei lá, eu agora não lembro mais, se percam. Jumentas. Né? E 2 jumentas, né, se perdem, para que o pai de Saul pedisse para que ele fosse procurar as jumentas. E Saul sai para procurar jumentas. Ele nem imagina o que Deus está preparando para ele. Procurar jumentas. E no meio do caminho da sua jornada, eles não encontraram as jumentas. Alguém fala para eles assim, olha,
o profeta Samuel está aqui. Por que você não vai lá ver o profeta? Ele vai te falar onde as jumentas estão, porque Samuel tem visões, tem revelações de Deus. Ele pode te mostrar onde está a jumenta. E Saul, então, ele fica todo sem jeito e fala, mas como é que eu vou se eu não tenho nem dinheiro, nem nada para me dar para o profeta? Era o que eles cobrassem para profetizar, porque o povo de Israel era um povo que quando ele ia com alguém, ele sempre levava um presente, alguma coisa, era costume deles, né, irmãos? E aí, então, o rapaz que está com Saul, né, tinha umas coisas lá e falou, nós damos esse aqui para ele, eu tenho, a gente dá, e ele vai dizer onde está as jumentas. E Saul foi simplesmente para perguntar a Deus, a Samuel, né, para que Samuel consultasse a Deus por ele, aonde estavam as jumentas. Mas quando ele chega a Samuel, o que Samuel vem falar para ele é maravilhoso. Ele saiu atrás de jumentas, mas o Senhor estava dando para ele um reino. Um reino. Ele ia ser o primeiro rei de Israel. E a ordem do Senhor para Saul era uma só: obedecer. Samuel iria ali direcioná-lo, Samuel iria guiá-lo ali, ele tinha que ouvir as orientações de Samuel para que ele pudesse ser um rei excelente, um rei de acordo com aquilo que Deus queria para o povo de Israel, né, Maria? Sim. Era simples, não tinha mistério, irmão. Mas nós vamos ver que, com o passar do tempo, quando Saul se firma no poder, quando Saul começa a perceber que as pessoas o estão aceitando, né? Ele começa, então, a abandonar as coisas a Deus. Abandona a Deus como? Desobedecendo. Duas desobediências de Saul, duas, foram o suficiente para que Deus o rejeitasse como rei. Deus é longânimo? É. Mas ele também tem tolerância. Esse é o problema do cristão, né, Maria? Achar que Deus suporta tudo. Ele perdoa, sim. Mas ele tem a sua tolerância também. Ele perdoa, não deixe de perdoar, se você realmente se arrepender. Mas as consequências ele não tira, né, pastor? As consequências é lei, né? É lei. É lei natural, né? Então a gente vê que aí Saul, por 2 vezes, ele é colocado à prova na questão da sua obediência. Ele errou uma, Deus dá chance novamente, né? Ele errou de novo, e aí Samuel fala para ele, olha, Saul, o Senhor te rejeitou como rei, mas presta atenção que o Senhor não o rejeitou como servo, o Senhor não o rejeitou como o Saul, o rejeitou como rei de Israel, né? Mas depois nós vamos ver que Saul, além de abandonar o Senhor, ele faz aquilo que a palavra de Deus está dizendo aí para nós, que o Senhor está falando com relação a Jeremias, já há vários anos na frente de Saul, né, irmão? Que eles fizeram o quê? Abandonaram a fonte de água viva e tentaram cavar suas próprias cisternas. E não foi isso que Saul fez? Não foi isso? Quando você lê a história de Saul, você vai perceber que quando Davi é colocado no caminho de Saul, e Saul percebe que Davi tinha o brilho de Deus que ele não tinha mais, ele tenta matar Davi por várias vezes. E depois nós vamos ver mais para frente, nos últimos dias de vida de Saul, que Deus já não fala mais com ele, Samuel já tinha morrido, né? Samuel já estava morto, Deus não falava mais com ele já não conseguia mais, porque ele já tinha abandonado a Deus. Ele vai cavar uma outra cisterna para ele, Maria. Ele vai buscar uma pitonisa, Maria. Vai cavar um poço, aqui o senhor está falando que ele é o poço de águas vivas, ele vai cavar uma maneira de mexer com o espiritual sem ser por Deus. O único canal é Deus, uma forma de preencher o espiritual e ter resposta daquilo que eu não consigo ter mais de Deus por outras formas. Ele vai procurar uma necromante, né, irmãos? Uma pessoa que fala com os mortos, um espírita. E hoje nós temos isso né? Também, né? E aí o que acontece com ele, Maria? Ele vê lá, né? Ele fala que é o espírito de Samuel, mas né? Não é, né? Não é. Mas não é, né, irmão? A gente sabe que é um engano ali, né? E a gente vê que Saul, então,
acha que é Samuel, e o Espírito fala para ele coisas que todo mundo já sabia, e que provavelmente naquela batalha ele ia morrer, ia mesmo, porque ele já não tinha mais Deus com ele já não tinha mais o Senhor ajudando a ele, e se o Senhor não estivesse à frente da batalha, Israel perdia a mesma batalha, porque o problema de Israel não era que eles tinham grandes heróis. Não. O que fazia Israel ser diferente era a presença de Deus na vida deles. Quando Deus estava com eles, eles venciam as lutas, não importa com quantos valentes. Gideão venceu com 400. Foi? Com valentes, não foi? 200, Foi. né? 200. 400. Agora não é mais, né? Então ele vence 300, né? Nossa, nós estamos ruins de Bíblia hoje, hein, Maria? Misericórdia, já vejo. Venceu ali com poucos. Não foi? Foi. Porque Deus estava na batalha. É que foram escolhidos uns, né? E foram beber água. Foi 300. Depois nós vamos ver quantas vezes Israel venceu sem sequer lutar. Exato. Por quê? Era Deus que fazia a diferença, meu irmão. Eu é que vou lutar. Era Deus que lutava por eles, era Deus que fazia a diferença. Agora, sem Deus, eu abandonei a Deus, eu tenho que lutar eu. E aí eu não tenho condições. E aí eu vou procurar uma força. Quantas vezes nós vamos ver isso na palavra de Deus? Quantas vezes os reis de Israel, em vez de buscar a Deus, mas como eles tinham abandonado a Deus, abandonado o Senhor, então eles começam o quê? A contratar exércitos de outros lados para ajudar, Maria. Busca exército do Egito, pede exército do outro lado e perdem a batalha da mesma maneira, porque o que fazia Israel ser diferente não era o seu exército, não era porque eles eram homens bem treinados, né? Não era o melhor exército que havia em questão de armas, mas ele era o exército do Senhor, por isso que eles venciam as batalhas, porque o Senhor estava no meio deles, porque o Senhor estava com eles. A diferença era essa. Mas quando eles abandonavam o Senhor, eles perdiam. Só sobrava a força humana. Exatamente. E na força humana, o que não sobra? Nada. Como Davi falou, né? Eu vou contra você, contra o gigante lá. Né? Na força do Senhor, exatamente. Né? Com o Senhor. Porque ele está falando mal do exército de Deus. Exatamente. O Deus vivo, né? Do exército de Deus. E não era contra o povo, né, em si, não. Né? Por isso que ele foi acima para cima e venceu, porque ele ia em nome de Jesus, né? Em nome de Deus, né? Com certeza. Senhor dos Exércitos. Amém? Nós vamos ver aqui, ó, nossas irmãs que entraram aí, né? A Eliane que entrou, né? Paz, Senhor-lhe. A Beni também, paz. A Beth, estão dando paz também, né? A Jane Correia, né? O José Correia, desculpa. O Tom, né? O Tom Marchi, a Solange Pierini, a Salete também. Edilson Pereira de Azevedo, é o pastor Edilson. Edson, né? A Líbera também, saudade da Líbera, né? Sim. E paz, pastora, Deus abençoe a sua vida. Amém, irmão? Deus abençoe a sua também, né? É um prazer ter o irmão junto conosco aí, amém? Todos os irmãos aí, é um prazer ter você conosco, né? E aqui, voltando ao nosso assunto, né, Maria? Sim. Aí tem também quem? Cleiton e a Líbera, né? Também falando conosco aí. Deus abençoe, Líbera. A missionária Maria, você foi promovida. Amém. Glória a Deus, né, Maria? Recebe, Maria! Né, irmãos? E aí nós vamos ver, então, a ruína de Saul. Sim. Um homem que começou do nada, que foi elevado por Deus, termina no nada. Amém. Verdade. Por quê? Abandonou o Senhor. E fez mais um pecado que ele está dizendo aqui. Cavou as suas cisternas. Que não retém água, quer dizer, não me dá condições nenhuma de vida. Aí nós vamos ver, como eu te falei lá no caso de Adão e Eva também, vamos voltar lá em Adão e Eva. Depois que Adão e Eva pecaram, o que eles vão fazer? Eles vão tentar encobrir o pecado. Eles percebem que eles estão nus, o que eles vão fazer? Se esconder. Não, eles vão primeiro tecer roupas com folha de figueira. Exato. Né? Mas não dava certo. Isso é o quê? É tentar encobrir o pecado, é cavar cisternas rotas. Porque eu errei, qual seria a forma mais correta?
chegar em Deus e dizer, Deus, eu errei. Antes o Senhor me perguntar, já estou dizendo, eu errei. Não, mas eu vou tentar cobrir. Eu vou tentar encobrir o meu pecado. Porque assim ninguém vai saber dele, mas não tinha jeito, irmão. Porque a Bíblia diz que são o quê? São poços rachados. Poços rachados, né? Cisternas rotas, quer dizer, que não consegue reter, quer dizer, não mantém a vida. E aí, quando Deus vem, como é que Deus encontra Adão e Eva? Escondidos. Com vergonha, com medo. Nunca tiveram sensação de medo aquele dia eles tiveram. Maria do céu, imagina como deve ter sido terrível. Exato. A voz de Deus sempre foi uma alegria muito grande ouvir ela, mas naquele dia foi o terror. Por que ele veio? Mesma coisa que a sua mãe chama pelo nome inteiro. Pelo nome inteiro, né? Por que ele veio? Como é que nós vamos dizer isso? Você pode ver que eles demoraram para atender o Senhor, tanto é que o Senhor pega e fala para eles, onde estás, Adão? O Senhor sabia, né? Mas você vê que Adão não estava esperando ele no portão aquele dia, né? Onde você está, Adão? Cadê você? Né? Porque aquela amizade, aquela confiança, tudo se perdeu quando a gente abandona o Senhor. A vida da gente vira de ponta cabeça, meu irmão. O diabo é o maior enganador que nós temos. Às vezes você está passando luta dentro da igreja, às vezes está passando luta com o Senhor. E às vezes o inimigo está jogando, olha, larga, sai de lá, abandona tudo. As coisas são mais fáceis, você está aguentando carregar o seu fardo. E aí muitas vezes você ouve o diabo e abandona tudo. Abandona o Senhor e abandona os seus princípios. E aí a sua vida vira de ponta cabeça. A pessoa perde foco, né? Para sair. E depois para voltar, Maria. Volta é muito difícil, porque a pessoa olha, ela fica olhando. É aquela história da beira do caminho também, né? A pessoa fica andando pelas beiradas. Eu estou com o Senhor, né? O Senhor ainda é o meu Senhor. Mas ela vai pro mundo, a sujeira, né? As beiradas. Ela não fica no caminho, ela perdeu o foco, perdeu a direção. Exatamente. Dela, quando nós saímos da presença de Deus. É sair da igreja, é sair da presença de Deus. Porque quando nós saímos da igreja, nós saímos da presença de Deus também, por um tempo. Embora, a não ser que a pessoa vai para um outro ministério, mas até recomeçar tudo outra vez, é bem difícil. Já tive essa experiência, você também já teve. Misericórdia, nunca mais na minha vida. Não. Né, Maria? Então a gente vai percebendo os danos que isso vai trazendo na vida. Exato. Né? Agora, falamos aí de Eva, vamos falar de Sara. Né? Como eu já tinha falado para você, Sara, por um descuido, tentou ajudar Deus. Entregou seu marido para outro? Nasceu Ismael. E como você mesmo falou, depois começam as afrontas, começam as coisas sobre ela. E aí Sara vai falar com Abraão. Vai reclamar ainda. Vai reclamar. E aí Abraão não sabe nem o que fazer, né? Porque ele não queria perder o filho, né? Exatamente, mas a serva era de Sara, faz o que você quiser, o que eu posso fazer. Não é? E aí nasce Ismael, que a gente sabe que nasce Ismael. Abraão tenta leva Ismael para que Deus o abençoe, pensando que a promessa é com Ismael. E aí Deus olha e fala, mas não é esse o menino, não? Abraão, não é esse não, filho. Eu vou abençoar ele também, porque é teu filho. Mas não é ele que é o herdeiro da promessa. É o que vai nascer de Sara. Olha só, meu irmão. E aí, ali ainda, né? E Sara ali, né? Acho que aí ela falou assim, mas por que então que eu fiz isso, meu Deus? Por que eu fui fazer isso, né? Por uma bobeira, um equívoco meu, eu fui fazer isso. E esse equívoco está aí até hoje, né, irmão? Nós vemos lá no Oriente Médio, aquela guerra que nós temos lá, são dois irmãos brigando. Ismael e Isaac estão lá brigando até hoje. Consequência, até né? hoje. Do né? pecado. Por causa do pecado, né? Então você percebe que
tentar ajudar a Deus não é a melhor coisa a fazer. Abandonar o Senhor e procurar outras soluções também não é o caminho. Não. Qual é o caminho, então, Maria? O caminho se chama Jesus. Permaneça como Davi. Exato. Né? Fiel. Davi é uma pessoa assim, que tem umas experiências para a gente entender e aprender com ele tremendamente. Davi foi encontrado por Deus. Quando toda a família o deixava de lado, Deus o encontrou e o coloca e o unge como rei. Davi vai para o meio de uma batalha, enfrenta um gigante sem nunca ter lutado contra ninguém. Não usa armas, não usa nada, usa apenas a fé. E as armas que ele tinha de pastor de ovelhas, que não era nada diante do que tinha o exército. Davi confiava em Deus, irmãos. Você acha que quando Davi, depois que ele vence Golias, né, ele acaba se tornando genro do rei ali, e depois Saul começa a perceber que Davi está ficando muito importante, ele parte, então, a caçar Davi, como se Davi fosse um bandido, Exato. um ladrão. Davi permaneceu fiel a Deus, não abandonou a Deus, não praguejou contra Deus, não disse para Deus, por que o Senhor me ungiu? Por que o Senhor permitiu que eu matasse o gigante para ficar nessa situação? Não! Ele permaneceu fiel, e quando ele tinha oportunidade de tirar a vida de Saul, ele não fez por fidelidade a Deus, irmãos. Ele sabia que Saul era ungido de Deus, né? Embora Deus já não estivesse mais mas ele permanecia em Deus, Maria. Exatamente. Em Deus é possível não abandonar a Deus. É possível, Maria. É. Deus entrega o reino a Davi. Davi passa por milhares de batalhas dentro da sua família. Davi comete um pecado também, que todo mundo sabe disso. Só que há uma diferença muito grande quando Deus chama a atenção de Davi. Ele não abandona Deus, ou ele não manda matar o profeta porque está falando mal de mim, que sou rei. Não, verdadeiramente eu pequei, eu errei. Ele não abandona a Deus. Sim. Ele não vai cavar uma outra cisterna para ele. Não, esse Deus aqui me abandonou, então vamos fazer um novo Deus ali, vamos criar um ídolo ali, vamos como os outros fizeram. Não! Esse é o meu Deus. Fui eu que errei. Ele se arrepende, né? Se arrepende, Maria. E ele continua na presença de Deus. Mesmo Deus corrigindo ele depois, ele se arrepende. E quando Deus corrigiu ele continuou sendo servo de Deus. Exatamente. Ele sabia que era uma correção de exatamente. Deus quando ele perde o filho, né? É, exatamente. E a gente vai perceber depois, quando Davi já está mais para frente, mais velho, que tentam tomar o trono dele de novo. Ele não sai para lutar contra ninguém. Ele vai embora, irmão. Era o próprio filho, né? Era o próprio filho. Ele vai embora, Maria. Sim. Ele vai embora e fala, quem quiser ir comigo, vai. Quem não quiser, fique. É pro Absalão. Quem debaixo do reino? Se Deus está fazendo isso, se Deus está permitindo isso, é porque Deus quer sim. Sabe, não se revolta contra Deus, pega e vai embora. Quando Deus traz ele de volta, ele volta, senta no seu trono novamente, sabe que foi Deus que o trouxe. Depois do final da sua vida, mais uma vez, os filhos de Davi tentam passar a perna nele, porque Davi tinha dito que era Salomão que ia reinar, eles pegam e colocam o outro para reinar. Davi não sai brigando, Davi simplesmente fala, não, é Salomão, coloca Salomão como rei, pede para Salomão que tenha misericórdia do irmão, que não mate o irmão, pelo que ele fez, né? E Davi ali dá ordens para Salomão, por quê? Porque Davi confiava em Deus, nunca abandonou a fonte de águas vivas. Nunca. Homem segundo o coração. Nunca, exatamente, Maria. Nunca. Davi é um homem que viveu na lei e conseguiu usufruir da graça. Verdade. Recebeu a maior promessa que poderia existir. Da tribo, da família dele, veio o nosso Messias. Veio o nosso Senhor. Até no final da vida ele faz uma oração, né, pastora? Que ele agradece a Deus, né, que Deus fez uma promessa que a descendência dele não teria fim, né? Não teria fim. Então você percebe, Maria, a misericórdia de Deus. Exato. Davi morre. Começa-se a sucessão no trono. Alguns bons, outros ruins. O reino se divide em Roboão.
né? Que Edipo, filho depois de Salomão, se divide. Mas Deus mantém a tribo de Davi separada, fiel, porque por amor a Davi e pela promessa que ele fez a Davi, vale a pena andar com o manancial de águas vivas, irmãos. Vale a pena. Você anda com o manancial de águas vivas, ele cuida da tua família, ele cuida da tua casa, ele cuida daqueles que ainda nem sequer nasceram e que farão parte da tua família. Pode ser que você morra e não veja isso, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Deus vai continuar agindo, porque ele tem uma promessa com você. E Deus não volta atrás na sua promessa. Amém. O Senhor prometeu a Davi um descendente que reinaria eternamente. Jesus Cristo é o descendente que veio da raiz de Davi e que vai reinar eternamente para cumprir o quê? A promessa de Deus. Hã? Para cumprir a promessa de Deus com Davi, né? Exatamente. Para cumprir a promessa de Deus com Davi. Andar com o manancial é uma coisa maravilhosa, Maria. Porque ele não tem promessa só para mim, na minha época de vida. Não. A promessa dele vai além da minha vida. Vai para a minha posteridade. Sim. Vai para os meus descendentes. E é uma coisa, é um manancial de águas. É algo que não volta para trás. Não, é para frente. Todo dia ela se renova. Exatamente. As mesmas águas não passarão no mesmo lugar, todos, né? Então, todo dia se renova. Exatamente. Todo dia algo novo. Exatamente. Isso é andar com Cristo. Exatamente. Não é? Agora, irmão, trocar isso por um pocinho furado, irmão, ou por um baldinho furado. Só porque eu acho que eu domino aquilo, Deus a gente não domina. Não. Não. Deus é que me domina. Sim. Mas eu quero dominar, eu quero mandar, então eu vou purgar por um. Mas que não retém nada, que não te dá alegria, que não te dá paz, irmão. Quero ser eu mesma. Então, Mas, a custa do quê? Exatamente. A custa do que você é feliz? A custa do que você consegue ter os momentos de paz? A custa do quê? Qualquer coisinha que acontece tira totalmente a sua vontade de viver. Por quê? Está faltando um manancial. Você vai ver que os servos de Deus, até na hora da morte, eles estavam com vigor ainda, Maria. Exato. Estavam felizes. Estavam confiantes. Porque eles sabiam para onde iam. Sabiam que a promessa não acabava ali. Sabiam que Deus tinha coisas mais. Mas e nós, irmãos? Paulo dizia, né? A morte para mim É lucro, né? Exatamente. Bom, vamos lá, o irmão Jorge, né, que entrou aí. A irmã Renata também, um abraço, Renata, aí para você. A Líbia mais uma vez aí, né? Sim, ela deixou uma mensagem. Isso. Deixa eu ver quem mais entrou aqui com a gente. É a Libra de novo, a Libra, glória a Deus. A Célia Proença, né? Então tá bom, é isso aí, Libra. Participa aí conosco sim, os irmãos também podem estar participando. E se porventura você é um daqueles que abandonou a fonte de águas vivas, dá tempo de voltar, tá, irmão? Né? Aproveita que ainda dá tempo de voltar. Né? Não, você quiser pedir oração, coloque o seu nome aí, vamos estar orando por você. Ou na hora da oração, ore e volte, irmão. Volte. Para de cavar a cisterninha para você. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas vai chegar um tempo que não teremos mais tempo. Exatamente. Mas hoje ainda é tempo. Tá, irmãos? E o Senhor Jesus quer encher a sua vida. O Senhor quer fazer morada em você. O Senhor quer dar para você um final abençoado. Não quer que você tenha um final como o de Saul. Não quer que você tenha um final ou um momento, né? Sara teve um final feliz ainda, né, irmãos? Porque ela foi um momentozinho ali, né, de vacilo e ela voltou, né? Assim como eu creio que Adão e Eva também tiveram os seus momentos ali felizes, embora tiveram as suas perdas, foram expulsos do paraíso, perderam um filho depois por causa do próprio pecado. Você já imaginou o coração de Adão quando ele viu Abel morto? Eu fui culpado. Porque se eu não tivesse comido o fruto, não tivesse desobedecido a Deus, nada disso teria acontecido. Exato. Né? Então você vê que as consequências do pecado vão longe, irmãos.
Mas a palavra de Deus nos adverte, né, que nós venhamos a voltar para o Senhor, tá bom? Eu quero ler só o versículo 14, Maria, da onde nós estávamos lendo. Pode ler para nós, porventura? O Senhor está falando com relação a Israel, mas pode ler. Porventura, Israel, meu povo, nasceu para ser escravo, ou um simples servo nascido na casa de seu senhorio? Ora, então, por que foi que se tornou uma frágil presa? Você entendeu o que o Senhor está falando para Jeremias? Jeremias, fala para eles. Como é que eles nasceram? Como é que Israel nasceu? Nasceu de uma promessa, Abraão, de um homem de fé. Nasceu de uma nação que Deus tirou do Egito com mão forte, poderosa, desafiando todos os deuses do Egito, praticamente levando o Egito à miséria por causa do seu povo Israel. Esse é o povo de Deus. O Senhor está falando, eles nasceram escravos, foi assim que eu os criei, já como escravos, eu os criei dessa maneira, não. Mas por que eles se tornaram assim? Por que eles se tornaram presa fácil para o inimigo? Por quê? Aí ele fala, porque abandonaram. Esse é o motivo. Você quer resposta? Por que a sua vida não caminha? Porque você abandonou o Senhor. Mas, pastor, eu estou indo na igreja. E na igreja não quer dizer que você esteja com o Senhor, meu irmão. Abandonou os princípios. Abandonou a reverência. Abandonou o amor. Abandonou as práticas cristãs. Hoje, às vezes, nós somos crentes nominais. Nós levamos o nome de cristão. Mas não somos cristão nada. Exato. Fazemos as mesmas coisas que o mundo faz, ou até pior. Santificamos o pecado, né, Maria? Você que dá. Né, meu? Tornamos o pecado uma coisa agradável. Aprovamos aquilo que Deus reprova. Aplaudimos aquilo que Deus abomina. E dizemos que é bom aquilo que Deus diz que não presta. Como é que nós podemos estar com Deus, Maria? Não podemos, irmãos. E aí a gente fica questionando por que a minha vida está assim. Porque eu nasci para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para ser escravo do pecado. Você nasceu para ser livre. Deus te fez livre. Quando você aceitou a Cristo, você nasceu de novo. Nós já nascemos escravos, né, irmão? Sim. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo para ser livres. Por que nos tornamos escravos de novo? Paulo, ele vem dizer de uma outra maneira isso, né? Ele vem dizer assim, aquele a quem eu me coloco como servo, eu me submeto, né? Aquele a quem eu me submeto, eu me torno servo. Sim. Se eu submeto a Cristo, eu me torno servo da justiça. Mas se eu me submeto ao pecado, eu me torno servo da morte, do pecado e da morte. Exato. Depende de quem você se coloca como seu Senhor. Não é? Abandona. E aí a gente fica tentando arrumar os nossos pocinhos. Os nossos desculpinhos. A igreja aqui está fria. É. A outra igreja lá está quente. Lá tem água. Vou lá, pula lá, faz uma aeróbica lá. Exatamente. Aí daqui a pouquinho lá também está frio. Lá já não me satisfaz mais. Não. Vou para outra. Nunca preenche. E para outra. E não vai preencher mais, Maria. Sabe por quê? Porque o problema não é a igreja. O problema sou eu. Eu tornei um poço furado. Sim. Um vaso furado. Que não retém mais água nenhuma. Esse é o problema. Reveja a sua fé, meu querido. Antes de você sair da mudar de igreja, reveja a sua fé. Né? Não estou dizendo para você, se você está num local, eu estou falando de igrejas onde se prega o evangelho, porque hoje é complicado isso, né, irmão? De igrejas que pregam o evangelho. Tem suas dificuldades? Tem. E tem muita igreja que prega o evangelho. Fica firme, irmão. Fica firme, né, Maria? Exatamente. Não fique mudando. Não seja um crente pipoca. Não fica pipoca aqui, pipoca ali, que não dá certo, não. Embora você queima. Cai fora da panela uma hora. Cuidado, irmão. Uhum. E fica na sua. Busca Deus. E volte a ser uma fonte. Deixe que uma fonte de águas vivas jorre de você. Que é isso que o Senhor Jesus prometeu para nós. Que nós seríamos, né, uma fonte de águas vivas. Que Ele faria de nós, que Ele estaria em nós e nos faria uma fonte de águas vivas. Né? Então, pensa nisso aí. Medita a sua vida, reveja os seus princípios. Mas não abandone o Senhor. Não troque Ele por nada. Porque o Senhor te convidou, te chamou para andar com Ele. Para você ser livre. Sim. Né, Maria? Você ser não luz desse mundo. Escravo. Exatamente. Livre. É o que Deus quer para você. Amém? Nós vamos estar orando.
Vamos orar aí A Lívia está pedindo oração pelo Rafael, que é uma causa na justiça, e pelo irmão dela, Vlamir, que está com cirrose. Ok, vamos orar? Vamos? Amém. Você que está aí com a gente, ore junto conosco aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, estamos aqui diante do Senhor. Mais uma noite, meu Deus, clamando pela tua graça, clamando pela tua misericórdia, pela tua compaixão, Pai. Meu Deus, mais uma vez apresentando diante do Senhor a vida de todos os nossos irmãos, meu Pai. Daqueles que nos acompanharam nesta noite, que estiveram conosco ouvindo a tua palavra, e que o teu Espírito Santo, meu Deus, continue a falar no coração deles, agir na vida deles, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, esses nomes que foram dados para a oração também, Pai. Que o Senhor venha alcançar com o teu poder, meu Pai. Que o Senhor venha curar as enfermidades, venha abrir as portas, meu Deus. Venha dar a vitória, meu Deus, que o teu povo necessita, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que esta noite seja uma noite de milagres, meu Deus. E que o Senhor alcance o teu povo, meu Pai, para a glória do teu nome santo e traga paz, meu Pai. Traga refrigério, meu Deus, esperança aos corações, meu Deus. É o que nós te pedimos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, glória a Deus. Deus abençoe a todos aí que participaram conosco. O Senhor te deu uma noite de descanso e um dia amanhã abençoado, né, Maria? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nosso telefone, se quiser entrar em contato conosco, é o 99718-4387. E os nossos cultos é de domingo e sexta, né? Sim. Ou sexta e domingo. Às 19h30. Na Avenida, pode falar. Avenida Rio das Pedras, 2210. Isso, no Alto da Pompeia, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.